Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer a parceria de vocês, o Alexandre, já meu parceiro de longa data, a Sebastião também. Obrigado, Rodrigo, por ter aceito o convite da Viviane estar com a gente hoje. Agradecer nossos parceiros da Record News, do Programa Log, os nossos patrocinadores aí por esse momento bacana. E dizer que é uma honra para nós, em parceria com a Log School, da painel Log School, estar trazendo mais esse conteúdo para o mercado, nesse momento tão difícil de pandemia, nesse novo normal que a gente vive. Ter sempre essas boas práticas de grandes executivos como vocês é sempre muito bom. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Dando início aí, vamos à nossa primeira pergunta para essa mesa virtual. Quais são as oportunidades e dificuldades que se destacam nesse momento de pandemia para cada empresa de vocês? Começando pelo Sebastião. Bom, pessoal, assim, a gente teve vários steps aí, né, que a gente passou desde o começo da pandemia, né? A gente teve aquele primeiro momento que foi todo mundo se adequar, uma loucura que a gente praticamente não sabia muito como ia ser, né? E também um grande impacto aí com os nossos colaboradores, que também não sabiam muito o que esperar do momento. E, obviamente, tudo aquilo que aconteceu, né? Alguns ficavam doentes, outros ficaram contaminados, então foi um grande desafio aí que a gente viu nesse período. Mas eu diria que praticamente agora nós praticamente estamos, eu não diria novo normal, mas eu diria que nós estamos num ritmo normal e acelerado, né? Porque diferente de grandes empresas, no caso da Nestlé, a gente teve um volume muito grande desde o início da pandemia. Em março nós chegamos a ter praticamente quase 30% a mais de volume no fechamento de março, e isso se repetiu abril e até hoje, né? Então, as grandes oportunidades que surgiram foram as seguintes, né? A gente percebeu altos níveis de produtividade, obviamente em relação à questão de algumas limitações que nós fizemos com relação à aglomeração, a reuniões, a paradas que antes eram feitas para café, alguns outros tipos de parada, e obviamente por conta da pandemia, pela limitação dos espaços, né, a gente acabou limitar muitas coisas, muitas atividades, e isso gerou um foco altíssimo em produtividade, né? Então essa produtividade é um grande desafio para nós, como oportunidade foi realmente, nós vimos que a gente tinha condição de fazer muito mais, com o mesmo número de pessoas e numa situação bastante atípica, né? E não só a produtividade, como a gente também percebeu níveis, embora pareça até distorcido, mas baixíssimos níveis de absenteísmo, né? A gente tem média de absenteísmo inferior ao que nós tínhamos, por exemplo, no ano passado. Então, deu a impressão de que as pessoas, ao invés de estarem em casa ou reclusas, no caso da operação, elas ficaram muito mais dispostas a sair para trabalhar, até porque muitas delas até identificaram que o nosso ambiente de trabalho, ele se mostrou até mais seguro do que o próprio ambiente que elas conviveram em casa ou com suas famílias. Elas viam que também essa questão de você poder ter a disponibilidade do trabalho, e como nós somos da indústria considerada essencial e não paramos em nenhum momento, acho que isso também foi um fator motivador para os nossos colaboradores. Muito bom. Ale, como é que você viu essa situação? Eu concordo com o Sebastião. Tudo que ele mencionou, o foco foi sempre olhar as pessoas, acho que desde o começo. Então, quando você olha as pessoas, elas se sentem importantes e mais seguras. Então, acho que toda a informação que foi passada para ela, e aí complementando um pouco do que o Sebastião trouxe, muitos não tinham informação alguma. E as empresas grandes abasteciam essas pessoas de informação que elas levavam isso para o ambiente social e familiar delas. Então, elas se sentiam muito mais seguras dentro da empresa do que na rua, do que no ambiente familiar. Com isso, né, também o foco da questão do absenteísmo, acho que pelo aquele frio na barriga do cenário que foi montado, as pessoas viram nas empresas o porto seguro de manter os seus trabalhos e por isso se dedicaram ainda mais
E era nítido no início os colaboradores a preocupação de não testar positivo para que não se afastasse, além de toda a orientação que as empresas grandes estavam passando de que qualquer sintoma deveria ficar afastado por 14 dias. Então, 14 e 21 dias. Então, aquele cuidado com quem faz os processos são as pessoas. Então, os cuidados que nós tivemos com as pessoas fez toda a diferença em gerar um engajamento e a dedicação delas para buscar essa produtividade que o Sebastião mencionou. Bacana. Rodrigão, e na África, cara, como é que foi esse processo para vocês aí? Olha, gostei aí da parte colocada pelos colegas, porque realmente a empresa, o que ela buscou fazer no mundo inteiro? Primeiro, entender quais eram as diretrizes, quais eram as orientações, principalmente da Organização Mundial de Saúde, e descentralizar essa informação em todos os níveis, deixar os colaboradores no nível de informação com a máxima transparência possível, buscando deixá-los tranquilos. Nós tivemos uma classificação ABC, onde nós deixamos as pessoas classificadas como A no trabalho, full time, seguindo normalmente a sua jornada de trabalho, as suas escalas. Classificamos como B aquelas pessoas que deveriam estar em home office e como C as pessoas que poderiam entrar de férias de forma porque tinha saldo para cumprir ou que tinha entrado de forma compulsória. E fizemos isso de forma a ter rotatividade. E as pessoas, realmente, quando elas se sentiram seguras, elas viram as mudanças na portaria das empresas, medição de temperatura, preenchimento de formulário, álcool em gel, uso de máscara, 2 máscaras por dia, pinturas internas dentro da fábrica para respeitar o distanciamento social, restaurante com número limitado de pessoas, reuniões sendo feitas de forma online, não mais presencial. Então, isso foi determinante para que as pessoas, tendo essa tranquilidade, elas realmente confiassem que o local de trabalho não era um local que expunha as pessoas ao risco. E nós deixamos uma mensagem clara para todos: não façam parte da estatística. E como não fazer parte da estatística? Seguindo todos os procedimentos do distanciamento social, do uso de máscara, da higienização das mãos. Nós aprendemos muito, né, sobre a importância da higienização das mãos, coisa que antes a gente não dava tanto valor. Álcool, lavar as mãos, aquele negócio todo. A gente acaba sendo absorvido pela rotina, a correria, nos meios de produção, dentro da fábrica, aquela rotina pesada, a gente acaba sendo absorvido e acaba deixando de dar detalhe para coisas importantes, como uma simples higienização das mãos. Então, isso veio mesmo para deixar o pessoal num ambiente mais tranquilo. Foi essa grande oportunidade aí. E nós realmente, eu observo também a questão do absenteísmo reduzido, as pessoas buscando mesmo no local de trabalho um ambiente mais seguro para estar. Bacana. Vamos deixar por última resposta. Viviane, por favor. Não, enfim, eu acho que eu concordo com todos. Eu até anotei aqui alguns pontos que todos aqui retrataram, né? A parte da produtividade, baixa do absenteísmo, né? Que nos leva a pensar no engajamento desse time no momento 2020 foi e vem sendo ainda, né? Um ano de desafio, de muita adaptabilidade, de muito aprendizado dentro das operações industriais, das operações logísticas como um todo. E aí eu queria explorar um pouco mais esse tema, começando aqui pelo Sebastião, qual que foi a sua percepção, né? Você já me falou desse engajamento desse time, mas como é que foi esse frio na barriga, como o Alexandre comentou aqui, é verdade, né, que nós gestores, todo o nosso planejamento, ele caiu por terra e a gente começou a ter que se planejar a cada dia, a cada semana, com o nosso time. Como que foi lidar, né, com as pessoas que
foram direcionadas para o home office, caso vocês tiveram, e caso vocês não tiveram, né, essa característica implantada na maioria dos colaboradores, como que foi esse cuidado que vocês citaram com as pessoas, né? Foi por meio do diálogo? Como é que foi a atitude da liderança nesse momento de 2020? Queria começar aí pelo Sebastião. Bom, esse foi um fato curioso, né? Porque você tinha dois pontos, né? As pessoas que estavam em home office e as pessoas que estavam trabalhando nos locais de trabalho. Então, teve até um pouco de conflito no começo, porque nossas equipes operacionais, elas não entendiam por que alguns colegas podiam ficar em casa enquanto eles estavam aqui expostos, né? Então, tinha toda aquela questão eu estou na linha de frente, eu estou super exposto e nossos colegas estão em casa, em teoria, desfrutando, né? Naquele começo se imaginava que quem estava em casa estava mais protegido do que quem estava trabalhando. Então, foram dois conflitos a administrar. Primeiro, mostrar para o pessoal operacional, supervalorizar essa equipe operacional e mostrar para eles, né? E valorizá-los de que eles estavam realmente contribuindo para que aquilo acontecesse, e a gente mostrou cases para eles, fizemos uma série de eventos internos em nossos centros de distribuição, valorizando não só os nossos colaboradores, mas os terceiros, motoristas e todo o pessoal de suporte dos nossos centros de distribuição, e valorizá-los por aquilo que eles estavam fazendo. Fizemos até alguns vídeos motivacionais e diversos tipos de, não treinamentos, mas algumas observações, algumas paradas com teatros e várias iniciativas. E para o pessoal do home office, né, que no começo até se sentiu bastante seguro, né, eu tenho certeza que no começo muitos gostaram, mas a partir que você entra ali da terceira, quarta semana, que as pessoas não estão acostumadas com essa prática e começam a ter que conviver com as suas famílias, com esposa, marido, companheiro, filhos, todos no mesmo ambiente, e o fato de ter que administrar essas situações não foi fácil. Também tivemos que trabalhar muito com esse pessoal. O que a gente fez para manter todo mundo engajado? A gente fazia muitas lives, né? O pessoal da liderança, a gente fazia visitas virtuais às fábricas, fazíamos visitas virtuais a centro de distribuição, fazíamos muitos eventos de conscientização do pessoal que estava em casa. Por incrível que pareça, nós fizemos muitas chamadas das operações, centro de distribuição e fábrica, direcionado para o pessoal que estava em casa. E aí, esse pessoal, obviamente, entendia que cada um tinha a sua função e qual é o papel que eles tinham que desempenhar, né? E isso, da mesma forma que no operacional, os administrativos, eles também se engajaram tanto que também os níveis de produtividade das atividades administrativas, elas foram muito valiosas. E de outra forma também, nós tínhamos aquelas pessoas que tinham que ficar em casa, mas não podiam fazer home office. Exemplo, colaboradores que você não tem um notebook para trabalhar de casa, ou não tem uma atividade diretamente ligada até com tecnologia de informação. Exemplo, na Nestlé nós temos alguns cozinheiros, né, da nossa cozinha industrial. Então, algumas pessoas também foram direcionadas para algumas outras atividades, ganharam equipamento e, por exemplo, ou foram ajudar no saque da Nestlé, ou foram ajudar com outras atividades, e aí também puderam se engajar no trabalho home office, né? Então, foi um trabalho bastante integrado, muitas lives, muitos eventos, a nossa alta direção, Marcelo Melchior, nosso presidente, ele fez muitas chamadas, ele teve bastante presente junto com as pessoas, mostrando, obviamente, todos os lados e como cada um poderia participar durante essa pandemia, que era um momento super atípico, e nós, gestores, também estávamos passando por uma situação, eu, pelo menos, nunca tinha vivido nada parecido, já vivi crises, mas crises operacionais, né? Crises em que você tem uma operação parando, você tem alguma limitação, alguma catástrofe, um incêndio, coisas assim, mas que a gente sabe que tem início e praticamente tem um fim. Então você sabe que no dia seguinte você tem que começar do zero, né? E a pandemia mostrava para a gente que a gente sabia quando tinha começado, mas não sabia quando ia terminar e nem como aquilo ia evoluir. As coisas só foram piorando em termos de restrições, mas o ponto positivo e a forma melhor de engajar foi que, obviamente, como eu mencionei anteriormente, os nossos resultados, a demanda que nós sofremos do consumidor e das pessoas que estavam em casa foi altíssima. E isso, obviamente, nos motivou bastante a garantir o abastecimento e o engajamento também das pessoas que estavam em home office. Perfeito. Alexandre, e você? Qual foi sua percepção aí desses desafios ao longo de 2020?
a percepção foi de muito cuidado que teve no início, né, quando tudo começou, né, que é onde houve a divisão, porque tinha o frontline que tinha que ficar executando as atividades diariamente, tinha as pessoas que deveriam ir para home office para ter o espaçamento dentro das unidades maiores, né, o distanciamento social, e teve aqueles que se declararam ou eram um grupo de risco. Então, foram 3 momentos, acho que diferentes, mas simultâneos, e com cuidados diferentes, né? E me chamou bastante atenção na questão do grupo de risco, quando você coloca essas pessoas em home office, e logo em seguida vem o Ministério do Trabalho dizendo, você pode ter um contrato suspenso, né, para quem for trabalhar em home office. E isso gerou-se um pouco de lenha na fogueira, da gente ter que apaziguar isso e acalmar os ânimos, porque nem todos, né, todos eram necessários, né, assim como o Sebastião falou, foram alocados em algumas outras atividades que não era possível ter uma ferramenta tecnológica, mas foi dada atenção nesses 3 grupos diferentes. Um ponto que chama atenção é a questão que hoje, por lei, né, são os aprendizes, e esses sim tiveram seus contratos suspensos por um determinado período, mas eu vejo que toda essa parte de home office, as tecnologias estavam aí, a gente pouco utilizava, e parece que aproximou mais ainda, né, os gestores sêniores dos seus liderados, que eram possíveis com várias lives, várias reuniões. Passou a ser todas as reuniões por videoconferência, o que a gente não fazia antes. E muitos de nós, né, até para engajamento do time, acabamos fazendo live com família, live café da manhã, live almoço. E isso foi gerando uma aproximação e começou-se assim o novo normal, né? Estamos a um WhatsApp de distância, estamos a uma chamada de vídeo de distância. E acredito eu que os nossos subordinados se sentiram ainda mais respaldados e importantes dentro do processo, com essa intervenção que facilitou, na verdade, toda essa tecnologia. Perfeito, muito bom. Rodrigo, como que foi sua experiência até agora, né? Qual a sua percepção aí? Olha, a gente viu, no primeiro momento, algumas pessoas imaginaram, fui classificado como B, que maravilha, vou trabalhar de casa e agora eu estou tranquilo. E veio aquela falsa sensação de zona de conforto. Muito pelo contrário, em home office você trabalha muito mais, a responsabilidade é muito maior, o tempo de resposta é muito mais rápido, você tem que estar conectado o tempo todo, você não pode desligar 1 minuto ali que você vai ser cobrado. Então, diferentemente do que muita gente achava, né? Do contrário que muita gente achava, tá em casa, vai ficar tranquilo, vai acordar a hora que quer. Não, rotina normal, a única diferença é que fisicamente você não estava na empresa. Agora, a sua rotina é seguida normalmente, participar das reuniões e com um comprometimento muito maior. Eu tive a oportunidade de ficar em casa algumas vezes e realmente dividir o espaço com família. Às vezes você está em reuniões importantes, está em reuniões com um público-alvo um pouco mais diferente, está em reunião com nível de diretoria, não é fácil você conciliar aquela rotina do dia a dia, as pessoas de casa fazendo o normal que elas sempre faziam, e agora você está ali parado na sala, na frente de um computador, na maioria das vezes participando de reuniões e tendo que conciliar toda aquela tranquilidade que você às vezes tem na empresa, ou todo o ambiente industrial trazido para dentro de casa. Então, foi bem isso, né? E a gente aprendeu a questão também de muito próximo da tecnologia. Muitas pessoas aprenderam mais, outras pessoas aprimoraram aquilo que já sabiam, mas identificamos muitas pessoas também que não tinham a menor habilidade com algumas tecnologias. Então, esse novo normal aí trouxe
muitas oportunidades para todos. Bacana. David, antes de eu passar a palavra para você, eu queria só fazer uma rodada rápida. Na percepção de vocês, até o Alexandre comentou, né, as tecnologias que disponibilizam o trabalho à distância, elas estavam aí, mas ainda era um paradigma, complementando, né, a sua fala aí. Com esse cenário, né, e como também o Sebastião falou, um cenário, acho que ninguém nunca viveu esse cenário sem um término efetivo dentro desse, né, do acontecimento. Uma rodada rápida. Essas novas possibilidades de trabalho, né, home office, utilização de tecnologias, visitas digitais às fábricas, isso veio para ficar ou vocês acham que ainda não? Começando aqui, vamos começar pelo Alexandre aqui agora. O novo normal, né? Na minha opinião, veio para ficar sim. Muito do que nós vivenciamos agora, recentemente, 3, 4, 5 meses, vai continuar, né? E nós estamos ainda usufruindo dessa questão da tecnologia e que veio sim para ficar. Nós, latinos, né, gostamos muito do aperto de mão, do abraço, do corpo a corpo. E na minha opinião, como um gerente de operação, se faz sim necessário você estar lá no chão junto com o seu time, olhar, conversar, buscar informação, ver as oportunidades, olhar nos olhos, treinar, capacitar. Isso acredito que não será substituído. Existe outras plataformas sim, né, de treinamento, mas eu acredito que ela está focado mais para o time de liderança, de supervisão e coordenação e nível gerencial. Agora, o frontline, eu vejo que há sim uma necessidade de uma mescla, de ter o e-learner e ter o treinamento presencial do corpo a corpo. Perfeito. Rodrigo? Olha, para algumas funções, acho que o Alexandre colocou muito bem aí, para algumas funções é inevitável o corpo a corpo, é inevitável que você esteja no chão de fato. O contato, para a gente que trabalha como gestor direto de operação, ali na frente com a equipe, não tem como você separar isso, né? Você que trabalhou comigo na Ambev, na época que você estava na logística, eu estava no packaging, então, assim, a gente é chão de fábrica o tempo todo, você está fazendo engajamento com o colaborador, você está checando rotina, você está acompanhando os processos. Então, para algumas funções, vai continuar o que era, né, da rotina normal. Para outras funções que não requer tanto contato assim, talvez mude. Eu não vejo no universo aí dessa indústria de bebidas mudar muita coisa, não. Aos poucos as pessoas vão voltando ao normal. Aqui, por exemplo, a gente já tem uma escala das pessoas virem voltando. A primeira semana do mês tal, vai voltar um dia. Na segunda semana, 2 dias. Atingir os 5 dias e voltar tudo como era antes. Por ser a área ligada diretamente à produção. Perfeito, perfeito. Passar a palavra para o Sebastião aqui, eu concordo mesmo, né? Acho que vai ser uma mescla, né? Alguns é necessário ficar ainda na operação, as melhores decisões, somente nós gestores, ali junto, né, com a operação, são as melhores tomadas de decisões, né? E eu queria que o Sebastião fechasse aí, né, na visão dele, veio para ficar, não veio para ficar, como que seria? Olha, eu acho que veio para ficar. Obviamente, nas operações é bastante diferente, muito mais limitado, como os colegas já falaram, não tenho dúvida disso, mas quando a gente vê, né,
os resultados, quando a gente vê o que a gente está operando, no caso específico da Nestlé, que a gente está fazendo muito mais, com menos treinamentos presenciais, com muito mais e-learnings, a companhia se movimentou muito rápido com relação a isso, reuniões, visitas, por exemplo. Hoje a gente tem case, em abril a gente implementou um sistema de forma remota, com o provedor nos Estados Unidos e a gente de forma remota. Então, assim, muitas coisas vão ser revistas. É claro que tudo depende muito de resultado em grandes companhias como as nossas, né? Se o resultado está vindo bem, as coisas podem ser que não mude, mas se você analisar qual é a perspectiva para o ano que vem ou com o fim da pandemia, elas não são tão animadoras, salvo que, obviamente, se a economia ela der um salto muito forte e que isso possa compensar os custos adicionais, eu não vejo como voltarmos ao antes da pandemia, para atividades administrativas, mais gerenciais, né? Eu realmente não consigo ver a gente voltando ao cenário anterior e, obviamente, tudo vai se alterar ou não, dependendo de como a economia vai avançar nos próximos meses e anos, né? Perfeito, muito bom. Ótima rodada. David, com você. Seu áudio está desligado, David. Comentando o que vocês falaram, né? Dois processos eu vejo como irreversíveis, que é a questão do home office, né? Que as empresas descobriram que é um baita negócio, para redução de custo, inclusive, né? E a questão de tecnologias, né? Que a pandemia acabou acelerando alguns processos que também esses não voltam mais. Eu vejo o lado bom dessa loucura toda. A gente tomar uma porrada para poder aprender algumas coisas e dar andamento em outras, né? Dando sequência aqui nas nossas perguntas, a gente sabe que a cadeia de suprimentos está sofrendo uma mudança constante, aí, né? Ela vem se conectando por meio de colaboração e tecnologias. Na visão de vocês, quais os desafios dessa modelagem para a cadeia de suprimentos pós-pandemia? Como é que fica isso? Vou começar pelo Alexandre. Os desafios são enormes, né? Sem dúvida, mas a questão de parcerias, com a pandemia, isso ficou, parece que, mais claro, né? Existe a possibilidade de grandes empresas trabalharem em conjunto em prol lá do cliente, e com isso ter a redução de custos da nossa cadeia de supply. Na questão da tecnologia, acredito que muito do que foi agora recentemente esses últimos meses vão perpetuar no sentido de poder fazer implementações de grandes cenários remotamente, de grandes operações remotamente. Hoje, né, as tecnologias nos permitem agora muito mais mobilidade do que nós tínhamos antes, no sentido de você poder ir para uma operação, sempre tomando o cuidado devido para entrar dentro de uma operação com um equipamento de filmagem, por exemplo, um celular que seja, e você fazer isso remotamente, conversar daqui com o Rodrigo na África e implementar um processo lá na África ou dentro de um armazém aqui no Brasil. Eu vejo que isso, assim, a gente não tinha pescado, talvez, essa oportunidade. Assim como o Sebastião trouxe, né, recentemente, nós também, na empresa, fizemos uma implementação de um novo modelo de picking, né, que é o mobile picking por celular, e a operação inteirinha da provedora estava no México. Não houve uma visita dentro da operação, sempre online pelo Zoom, pela plataforma, ou até mesmo pelo WhatsApp, fazendo as devidas filmagens e vídeo. Então, eu vejo que tudo isso conectado, né, a questão da tecnologia, de você ter um mapeamento de toda a sua frota, e você podendo fazer essa parceria com uma empresa um pouco menor ou até mesmo um pouco maior, você consegue sim, juntando tudo isso, ter uma redução dos custos operacionais, porque eles estão aí, né? A pandemia veio e muito dos custos subiram ao invés de descer. Então, na minha opinião, acho que a tecnologia está aí e veio para ficar.
Rodrigo, na África, como é que vai funcionar esse processo daqueles experimentos com tecnologia? Como é que fica aí? É legal ter esse contraponto, né? Que é a realidade nossa do Brasil e atua aí na África. Na verdade, quando teve essa paralisação, a gente sentiu, ficou muito nítido a dependência de certos fornecedores, né? E aí a pergunta foi como encurtar essa distância. Moçambique, só em termos de comparação, a gente está muito próximo de Joanesburgo, que não é a capital da África do Sul, só que Joanesburgo está para a África do Sul, assim como São Paulo está para o Brasil. Quer dizer, todo o centro de negócio, desenvolvimento, o cérebro pensante do país está todo em Joanesburgo. E muito da nossa cadeia de suprimentos, grandes empresas estão lá. Só que a fronteira principal, a gente está a 600 quilômetros. Em 45 minutos, se eu pegar um avião, eu estou em Joanesburgo. Com uma viagem aí de 12 horas, eu tenho caminhão entregando mercadorias, matéria-prima aqui. Essa ligação com a África do Sul, ela mostrou para nós que a gente não podia ficar mais dependente só da África do Sul. Então, a nossa cadeia de suprimentos ela teve que ser revista. E aí entra a tecnologia. Qual é o meu outro fornecedor alternativo? No início, eu acredito que muitas empresas, um termo comum usado por nós, bateram cabeça, e esse bater cabeça foi resolvido rapidamente com uma nova cadeia logística para que as fábricas não ficassem dependendo daquilo, porque diferente de Moçambique, alguns países vizinhos aqui decretaram o lockdown. A África do Sul foi um dos países. Nós temos 9 fábricas na África do Sul. Então, você imagina, fronteiras fechadas, espaço aéreo fechado, e agora? Eu preciso produzir, minha produção está aumentando, está todo mundo dentro de casa, feliz ou triste, está todo mundo consumindo cerveja. E o pessoal começou a consumir até mais. Os países que não tiveram lockdown, o que aconteceu? A produção aumentou. O Sebastião falou bem aí, ele teve um crescimento de 30% de produção. No início, a gente achou que a produção nossa também ia cair. Não caiu, muito pelo contrário, aumentou e aumentou de forma considerável. Nós criamos serviços alternativos, onde o consumidor tinha cerveja à porta, tinha produtos nossos da porta, entregue de acordo com as necessidades dele, e a gente teve que realmente responder, dar uma resposta rápida para a fábrica não parar por falta de nenhum insumo. E nenhuma empresa, antes a gente tinha aquela questão, eu quero o insumo dentro da minha empresa ao menor custo possível. E agora? Com toda essa dificuldade, com a fronteira fechada, o que eu vou fazer? Então, a tecnologia trouxe para nós essa facilidade aí, ampliando a cadeia de fornecedores e não deixando a fábrica parar e faltar produto no mercado. Sebastião, a gente sabe que a Nestlé, assim como a Ambev, é uma das maiores malhas logísticas do país, né? Como é que foi esse processo com vocês aí, esses desafios todos? Assim, a gente, com relação à conectividade, isso sem dúvida acelerou, eu diria que acelerou 2 anos aqui na Nestlé em termos de tecnologias, tá? Eu sou também, além de responsável por parte da logística, eu também sou o líder de transformação digital em logística, né? E em termos, por exemplo, de soluções que evitam contato, né? Hoje a gente fala que são soluções que evitam contato, mas na verdade são soluções muito, muito inteligentes, né? Tipo, por exemplo, um motorista chegar com QR Code na portaria, só fazer a leitura do QR Code, reconhecimento facial, não precisar ir no escritório para pegar a ordem de carregamento, você tem um totem, ele vai lá, clica, já sai a ordem de carregamento. Então, tudo isso, toda essa cadeia, ela ficou muito mais automatizada. Obviamente que inicialmente a gente pensou muito nisso por conta de evitar contato de papel, troca de documento, mas foi de uma efetividade, de uma rapidez impressionante. A gente está investindo alto em tecnologias, porque a gente viu que o nosso conceito também mudou. Antes, para fazer um projeto, qualquer que fosse, era no mínimo 6 meses, 1 ano aqui na Nestlé. Né? Nós implementamos uma solução de voice speaking numa unidade em 2 meses, com suporte 100% remoto, funcionou muito bem, tivemos grandes ganhos, né? E aí replicamos isso para outras unidades.
o tanto de desenvolvimento que nós fizemos in-house, por exemplo, de aplicativos, né, em Power Apps, para você ter formulários digitais com envio digital, em vez de você ter formulários arquivando, você está guardando na nuvem. Então, a praticidade do tablet, você tem o arquivo que você não precisa mais, é o papel que não precisa mais procurar, ele está disponível para todo mundo. Então, a questão de tecnologia, nós evoluímos impressionantemente. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa pandemia, nós estamos super preparados para sair da pandemia nesse ponto de vista de tecnologia. Nós estamos muito melhores do que no ano passado, que nós achávamos que estávamos bem, né? E aí o que o Veloso mencionou também, nós tivemos bastante, imaginem que nós temos aí mais de 2.000 produtos e mais de 15.000 ingredientes, eu diria, dos principais, né? E muitos deles eram importados e alguns mercados estavam fechados, como ele falou. Então, isso abriu os nossos olhos para buscar mais fornecedores locais ou mais fornecedores próximos, né? Por exemplo, tinha produtos que vinham da China e agora começam a vir do Uruguai ou do Paraguai, e que assim, antigamente eles não eram validados por critérios de qualidade, né? Mas quando formos verificar os critérios de qualidade, eles já não eram mais aplicáveis para a realidade, né? Então não quer dizer que nós reduzimos a qualidade de nossa matéria-prima, não, nós abrimos os olhos para novos padrões de qualidade e que também a gente poderiam se enquadrar aos nossos padrões de qualidade. Então, isso, a questão que você tem hoje do blockchain, que nós estamos fazendo alguns pilotos também para a parte de cafés, assim, isso a tecnologia ajudou muito. Aí quando você fala a questão da distribuição para o Brasil, a gente até teve um problema ali no começo, quando algumas fronteiras estaduais estavam fechadas, mas isso logo se resolveu. Mas em termos de problema, às vezes nós tivemos muito mais com motoristas, porque eles não tinham restaurantes, acesso a alguns pontos, né? Então acho que essa foi a parte mais crítica, mas foi muito mais da parte logística física mesmo, né? Porque na parte tecnológica, realmente nós alavancamos bastante o nosso negócio e, como eu falei, com certeza nós vamos sair fortalecidos dessa crise. Bacana. Algumas empresas de alimentos tiveram esse aumento no faturamento, né? Vocês, a M. Dias Branco e outros quadriplicaram seus faturamentos e a sua demanda cresceu mais de 30%. Isso é interessante, né? Esse fator de uma crise que a gente está passando. E categorias, né? O mais importante foram categorias que elas estavam meio que estagnadas, né? Aqui eu posso compartilhar com vocês, por exemplo, a categoria de cereais matinais, né? O brasileiro aprendeu a comer cereal matinal no café da manhã, algo que é muito forte em países asiáticos e na América do Norte também, que é básico para eles um cereal matinal. Então, assim, nosso volume de cereais matinais, eles voaram, né? Biscoitos também, muitos produtos prontos, né? Você pega biscoitos, por incrível que pareça, chocolates, no começo ele teve uma queda muito forte, a pandemia então foi até próximo da Páscoa, foi até um resultado bastante negativo, mas quando você vê biscoitos, cereais matinais, até própria linha de culinários, né? Caldos, isso também foi alavancado fora muito forte aí com essa pandemia. Bacana, muito bom esse compartilhamento aí das experiências, né? Essa vivência real, né? Dessa logística de baixo toque, que eu acho que é algo que vem cada vez mais para a realidade das operações mesmo, né? E aí eu queria, a gente ir caminhando aí para o final desse bate-papo, perguntar a respeito da capacitação desses times, né, de logística como um todo. Como que foi isso ao longo de 2020? Foi um desafio, foi uma oportunidade? Enfim, foi algo que auxiliou, inclusive, na conexão, na motivação desse time, na conexão da liderança, né, com o time e ter aquele viés de cuidar, né, das pessoas. Como é que foi, né, a capacitação? Se vocês investiram em tecnologias ou não? E o que vocês pensam desse futuro, dessa capacitação corporativa, nesse pós-pandemia, né? Como é que os aprendizados que tivemos agora em 2020, o que fica para o pós-pandemia? Vamos começar aí pelo Rodrigo. Rodrigo, o que você traz de contribuição aí para a gente? Olha, com relação à capacitação, além do aprendizado com a pandemia, diretamente falando,
Nós não mudamos a rotina da questão da capacitação, de novos treinamentos, eles foram mantidos, a agenda mantida, com uma única diferença. O que era para ser presencial ficou, como todo mundo está fazendo, online, de forma virtual. As bibliotecas, as plataformas que já estão desenvolvidas ao longo do mundo, não foi diferente aqui na África. E a gente mantendo um contato direto com o pessoal, mostrando a importância, né, do trabalho, da entrega, do comprometimento, do empenho, da dedicação de cada um com a empresa. Obviamente que, se você tem o mercado consumidor só em casa, o tempo de entrega ele tem que ser menor, você tem que dar respostas muito mais rápidas para a sua demanda. As operações logísticas, elas aparecem de uma forma em que você não tem margem para erro, você não tem margem para erro. O produto não chegou, não, o produto vai chegar. Eu vou entregar rápido. Tá, qual que é a diferença? Qual que é o seu diferencial nisso? Está todo mundo entregando rápido. Eu tenho o produto na minha porta. Tá bom, está todo mundo fazendo isso. Como cresceu aí a questão do serviço de fast food? E com o ramo de alimentação e de bebida não foi diferente, para nós não foi diferente. Então, houve uma integração muito grande dos times aí, e nós mantivemos a questão da capacitação. Não vai mudar para 2020. Para 2021, obviamente que o mundo todo está aderindo, aí, embora essa pandemia tenha dado uma freada, uma parada, mas a indústria 4.0 vem forte aí. A indústria 4.0 vem forte com todos os recursos, todas as tecnologias, e quem não quiser ser atropelado por ela tem que acompanhar, e agora acompanhar com essa nova realidade, porque as empresas que não aderirem a 4.0, elas vão ficar para trás. Então, a gente está muito forte aí, conectado com a indústria 4.0, o pessoal está bem sintonizado com o que vem de novo aí, que é uma tecnologia de ponta. Perfeito. Sebastião. Bom, a gente já tinha muito foco na parte de e-learning, né? A gente tem algumas plataformas próprias já de e-learning, e a gente também tem a Universidade Supply Chain. Obviamente, a Universidade Supply Chain em si, ela teria algumas aulas presenciais, inclusive, e essas foram suspensas, mas elas foram substituídas por aulas remotas. Então, de certa forma, o pessoal não foi impactado por isso. Mas a gente investiu muito mais, o início da pandemia a gente viu que realmente a gente precisava acelerar, como o Veloso mencionou, a questão da indústria 4.0, né? Então nós estamos investindo muito em formação de pessoal, a gente chama dos experts, né? Que a gente está dando formação para esse pessoal para a gente entender como faz base de dados, Azure, Data Lake, Analytics. Então assim, a gente está tentando criar uma nova geração da nossa empresa, que as pessoas, antigamente a gente entrava como estagiário e falava, você vai ter que ter um Word, um Excel, né? A gente está mudando, né, nesse ponto, a gente quer que eles tenham agora base de dados, um conhecimento de analytics, como montar uma base de dados, né? Como que eu consigo que esses caras montem um Power BI da forma que a gente montava gráficos no Excel. Então, assim, o requerimento é esse, né? Então, e a gente está investindo muito, a gente está investindo em dois lados, né? Um deles é capacitação. Então, a gente está investindo em plataformas de e-learning, tanto para alta gerência como para o nível intermediário. A gente está promovendo diversos webinars, né? Nós já chamamos a Rappi, a iFood, Natura, conversamos com grandes empresas, então trazemos todo o nosso público de supply chain para participar desses fóruns, a gente faz a mediação, às vezes com o VP da nossa empresa, mas geralmente com pessoas de alto escalão também dessas outras companhias, para compartilhar as experiências deles. A gente vê companhias, obviamente, que elas estão em evidência, como Rappi e iFood, já nasceram digitais, né? E a gente tenta trazer para o nosso cenário e mostrar para o nosso pessoal, olha, não é porque a Rappi que a Nestlé não quer ter um segmento como Rappi ou como iFood, ou não quer ter tecnologias como essas. Obviamente, os segmentos são diferentes, mas é impressionante quando a gente vê os profissionais que trabalham nessas empresas. Até na semana passada nós tivemos com a Rappi e o Head Global de Operações da Rappi, ele vem da indústria tradicional,
né? Ele não é de uma startup, né? Os amigos dele fundaram a Rappi e chamaram ele para trabalhar porque ele tinha 20 anos de experiência como engenheiro de produção. Então, assim, por mais que você queira ter uma empresa super digital, você ainda vai precisar de bons gestores que consigam liderar pessoas, que consigam fazer negócios e que consigam sobreviver a crises, né? E muitas vezes o aplicativo por si só, a tecnologia por tecnologia, ela não resolve o problema, né? É claro, e é isso que a gente está tentando mostrar para o nosso pessoal. Olha, vamos entrar na indústria 4.0, mas não é pela tecnologia em si, é porque a tecnologia vai nos alavancar, mas a gente também precisa que as pessoas façam que a tecnologia rode. E não adianta nada eu ter um enorme data lake se eu não sei o que fazer com esse dado, se eu não sei como extraí-lo, se eu não sei como fazer a leitura. E aí você precisa da experiência, você precisa do convívio e ter noção de mercado e de negócio. Então, a gente está investindo forte. Quando eu falo investindo forte, não quer dizer grandes valores, porque quando você começa a perceber, os valores às vezes não são tão relevantes perto do que ele agrega de valor para a companhia, né? Então, e hoje você tem umas plataformas que elas têm custos muito competitivos e agregam muito, né? E assim, para 2021, obviamente, nós vamos conseguir nessa toada. Obviamente, vamos ter que ver como que 2021 vai acontecer, mas a gente deve seguir com grande parte dos treinamentos de forma remota, até porque é muito mais barato também, e é muito mais fácil de você ter disponibilidade das pessoas, né, do que você, obviamente, o cara vai ter uma viagem ou algumas limitações. Então, a gente continua investindo forte. Quando eu digo forte, é qualidade e uma determinada quantidade, não necessariamente um valor muito elevado. Perfeito, muito bom. Alexandre? Eu concordo plenamente com o que eles colocaram e gostaria só de complementar que não só dentro das empresas, né, corporativas, também fora ficou mais acessível essa questão de treinamento e-learning. As pessoas foram buscar a sua capacitação através disso e não fazia de forma presencial. Então, acho que é um nicho de mercado amplo, né, tá aí. Mas me chama a atenção a pesquisa, que a gente sempre estudou, e você é uma especialista nisso, que 70% você aprende on the job, né? E eu acredito que para as próximas pesquisas isso vai diminuir, porque vão se criando plataformas e ferramentas que vão possibilitando as pessoas aprenderem em suas residências, aprenderem no trabalho, que não só a vivência ali de ter que ser sinestésico e pegar em alguma coisa. Então, eu acredito que para as próximas pesquisas isso deve diminuir e vamos encontrando outras formas de fazer diferente esses treinamentos também para se tornarem agradáveis e não maçantes, porque já não tem o corpo a corpo, né? Mas você consegue transmitir a empatia estando do outro lado do vídeo. Então, isso também é muito importante. Então, acho que é um mercado, né, corporativo e fora das empresas que está aí com amplo crescimento, porque vão existir novas metodologias, novas tecnologias, novas formas de fazer esse tipo de capacitação. E eu acredito que para 2021 é um nicho que vai ser bastante explorado. Bacana, muito bom, excelentes contribuições. Acho que nós estamos aqui, né, David, recheados aqui de insights poderosos aí, né, para o mundo do supply. David, eu passo a palavra para você fazer a rodada final. Bom, na verdade, vamos encerrar agora, isso? O cronograma? Isso, nós temos aqui uma rodada rápida aqui, só para vocês falarem, a principal lição da pandemia, rapidamente cada um de vocês, e aí o David faz o encerramento. Pode começar pelo Alexandre, a gente vai revezando aí. Acredito que a pandemia veio para romper as nossas crenças limitantes, né? O pensar fora da caixa. É impressionante como é que as oportunidades estavam nas nossas vistas e nós não capturávamos algumas coisas que, puxa, é básico. Por que não fez isso? Por que não explorou o home office, né, antes da pandemia, né? O negócio chega a ser insano, né, da gente pensar nisso.
Então, eu acredito que a pandemia veio, né, no sentido de romper as nossas crenças limitantes, pensar fora da caixa, e a gente consegue muito mais produtividade. No dia a dia, a palavra de supply é essa, né? Produtividade, segurança das pessoas, a gente consegue muito mais. Então, acredito que a pandemia trouxe isso para a gente de forma positiva. Perfeito. É, isso mesmo. Sebastião? Aquele velho jargão, né? A crise traz oportunidades. É impressionante como isso é uma coisa, é Real. fato, né? É real, não é simplesmente o jargão, ela realmente traz oportunidades, mas eu concordo muito com o que o Alexandre fala também. A gente é movimentado, às vezes, pela necessidade de mudar, né? Não é só o fato de eu querer mudar. Eu posso querer mudar, mas se o ambiente não quer mudar, isso acaba me travando e eu fico na zona de conforto, porque aquilo também não é uma demanda emergencial. Então, tudo bem, vamos, fica para o próximo ano esse projeto. E a pandemia, ela empurrou isso, né? Então, ela vai nos empurrar, ela vai nos fazer. Eu me sinto um profissional muito melhor hoje do que eu era 6 meses atrás, porque eu aprendi muita coisa com a pandemia, não só a questão de tecnologia, liderar pessoas, mas de superação de mim mesmo também. Então, isso para mim é uma lição enorme. Eu nunca tinha visto uma crise tão grande, já vivi algumas crises, mas são crises do trabalho, do dia a dia, né? Às vezes você tem um colapso numa estrutura, alguma coisa, você não consegue trabalhar, mas como eu falei, isso são coisas que têm início e fim, né? Uma outra coisa é você trabalhar com o inóspito, com aquilo que você não sabe, né? Ou com o incerto. O incerto é amanhã, é depois, e você não sabe quando vai acabar. Então, e o mais legal disso é que eu não acredito muito no novo normal, eu acredito que cada dia é um novo normal, né? Porque cada dia ele é diferente, e com a pandemia, eu diria que hoje nós estamos num cenário normal de pandemia que a gente consegue trabalhar de forma bem adequada. Então, acho que essas são as principais lições que eu tirei disso. Perfeito. Rodrigo, fecha para a gente essa reflexão. Olha, com tanta oportunidade aí no meio da pandemia, eu fico, ao longo desses quase 30 anos de indústria, eu fico olhando para o meu histórico lá, quando eu comecei na indústria com 16 anos, eu fico olhando assim, cara, qual é a palavra do ano, né? Todo ano tem uma palavra. Esse ano é comunicação. Esse ano é velocidade da informação. Em 2019, falou-se muito em resiliência. Só que essa palavra não saiu de 2019, não. Quando foi em março de 2020, ela voltou com força total. Porque com tanta oportunidade que a gente se viu diante dela, não tem como a gente deixar de ser resiliente. Essa pandemia veio trazer de novo isso para nós. Para suportar isso tudo, as pessoas vão ter que praticar muito a questão da resiliência, do vai e volta. Alguns pontos de interrogação ainda persistem. Fala-se em novo normal. O Sebastião definiu bem agora, todo dia vai ser um dia diferente. Então, todo dia vai ter um novo normal. E vai vir com mais interrogações. E a resiliência ela vai nos deixar preparados para encontrar qual é o nosso lugar, como que eu vou me situar diante desse novo cenário. E quem está com saúde, quem está com oportunidade de estar empregado, quem não está fazendo parte da estatística e do desemprego, muitas empresas, infelizmente, faliram, fecharam as portas. Isso foi uma realidade na indústria, para os pequenos, foi uma realidade no comércio, está sendo uma realidade. A economia foi impactada no mundo inteiro. Para recuperar isso aí vai levar tempo. Então, nós temos que praticar cada vez mais a nossa resiliência aí para seguir em frente. Excelente. Eu, da minha parte aqui, eu agradeço aí as belíssimas contribuições aí de todos vocês e deixo com o David aí para fazer o encerramento. Eu também quero agradecer muito a vocês e só acrescentando aí, realmente a tecnologia vai ser um fator preponderante daqui para frente, né? Acho que o Brasil, falando de Brasil aqui, avançou anos-luz do que estava atrasado em termos de tecnologia, né? Como comentou o Alexandre, estava na nossa frente, mas faltava um pouco de vontade
política, vontade de fabril, vontade de tudo de dar esse avanço, desse passo à frente. Resolver uma crise desse tamanho, uma pandemia desse tamanho, dar um empurrão na gente, para que a gente deixasse um pouco a zona de conforto, olhando por um ângulo meio positivo dessa crise toda, né? Tem que tirar as lições positivas e dar sequência nelas. Eu queria muito agradecer vocês, a Painel Logístico, hoje, com essa pandemia também, trazemos alguma coisa diferente, e sempre com o lema de conectar pessoas, criar oportunidades, gerar negócios, e levar aos nossos clientes, vocês, uma experiência nova, né? Seja ela híbrida, física ou virtual. Eu queria agradecer muito a parceria de vocês, a presença hoje aqui na nossa mesa virtual. Sebastião, meu parceiro da Nestlé, já de outros eventos. Rodrigo, quero ver você em outros, muito mais vezes. Alexandre também, já amigo velho de guerra. Agradecer muito a parceria da Logos Culpa, Viviane, a parceria de sucesso junto com a Painel. Deixar um abraço aqui registrado aos nossos parceiros da Record. Em breve eu quero vocês na Record com a gente também. E vamos juntos e em breve mais workshops da Painel e da Logos Culpa com vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Gente, muito obrigada.